Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Conforme prometido, né? Agora a gente mudou o horário dessa live à noite para quando acabar o Jornal Nacional. Muita gente não estava conseguindo acompanhar da forma que queria porque a gente estava, né, tirando o horário do principal noticiário aí, todo mundo quer se manter informado do que está acontecendo. Então agora a gente vai marcar sempre para depois do Jornal Nacional. E aí é importante dar um tempinho aqui, nesse comecinho, porque as pessoas chegam quase todas de uma vez e demora um pouquinho, não é exatamente na hora que a gente marca. E para que as pessoas não percam, né? Perdão, para que as pessoas não percam muito do conteúdo e a questão faça sentido, vale a pena a gente esperar uns 2, 3 minutinhos para começar a falar do conteúdo. Principalmente que hoje o assunto é bem complexo, assim, é bem controverso. A gente vai falar sobre medicamentos no combate, no controle de obesidade, o que por si só já é um tema difícil, complicado para muita gente compreender. E nesse momento, então, que eu ainda vou dar um viés sobre, né, tudo que está acontecendo, essa história do confinamento e tal, então eu estou dando esse tempinho aqui só para chegar um pouquinho mais de gente e todo mundo conseguir pegar o fluxo do pensamento, ok? Estão servidos? É água. Boa noite, Maurílio, tudo bem? Eu dei uma boa noite especial para o Maurílio, que acabou de entrar aí, porque foi a sugestão dele que eu modifiquei o horário da live. Ele me ligou e disse assim, olha, põe mais tarde, porque a gente está vendo o jornal e tal. Eu disse, olha, bem pensado, Maurílio. Então, como eu estava dizendo, eu estava aqui esperando um pouquinho mais de gente chegar, porque o tema hoje é um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre os medicamentos contra a obesidade, os medicamentos que combatem a obesidade, e isso já é um tema difícil por si só para muita gente. A gente abre a boca para falar de medicamento contra a obesidade e já há controvérsia. E aí, em especial, nesse momento, que a gente precisa contextualizar as coisas que estão acontecendo, então é legal que a gente tenha isso claro em mente, ok? Então, eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar aqui e deixar muito claro para todo mundo que está assistindo que ao começar esse bate-papo, de forma alguma é a ideia aqui estimular o uso de medicamentos, ok? A gente tem que deixar isso muito claro, porque toda vez que um médico toca num assunto referente a cuidados com a saúde, a gente tem que passar a informação da maneira correta. Então, alguns fatos aqui eu gostaria de pontuar antes da gente propriamente começar, ok? Eu não estou aqui para estimular o uso de medicamentos, apenas para informar da sua existência e divulgar a que ele se propõe. Então, para facilitar o entendimento das pessoas, para que ele se propõe, e isso aí vai tirar uma coisa que acontece muito erroneamente. As pessoas vão para a internet em busca de informações sobre medicamentos. E aí, o que eu estou querendo fazer aqui é facilitar o entendimento das pessoas a fim de que elas não busquem por fontes não confiáveis. A gente brinca que a internet é terra de ninguém e uma informação ela é tão confiável conforme a sua fonte. Portanto, a gente tem que saber de onde a informação está vindo. Aí é a gênese da fake news, né? Então, eu não vou citar aqui nomes, doses, formas de utilização desse tipo de medicamento, ok? O que eu vou fazer aqui são considerações e ponderações que pode ter certeza vão ser muito úteis para você e para eventualmente pessoas que você conheça e que enfrentam este problema, que não é pequeno, né? Então, mais uma ponderação aqui é que obesidade é doença, e é doença crônica, e ela acarreta menor qualidade de vida, ela interfere no bem-estar das pessoas, no bem-estar físico e no bem-estar psíquico do indivíduo. Predispõe a diabetes, pressão alta, aumento do colesterol, apneia do sono, infarto do miocárdio, derrame cerebral,
alguns tipos de câncer, problemas ortopédicos, dermatológicos, entre outras questões, ok? Então, o tratamento da obesidade é fundamental. Todo mundo já entendeu isso. O que acontece ainda hoje em dia é que o sobrepeso muitas vezes gera controvérsia, né? Trata ou não trata? É doença ou não é doença? Essa é uma reflexão que cada um vai fazer até o final do que a gente vai conversar aqui, tá certo? Então, o tratamento da obesidade é fundamental. Show! E como é esse tratamento? O que todo mundo sabe, pode até não querer enxergar, mas todo mundo sabe que o tratamento se apoia em dieta e atividade física. Ponto. Sem isso, não há tratamento contra a obesidade, tá certo? Agora, infelizmente, esse binômio dieta e atividade física não é suficiente, ou ele não é capaz de gerar resultados adequados para todas as pessoas. Infelizmente, esta é uma realidade. Eu posso falar isso fruto da minha observação de consultório. Por motivos muitos e muito diversos, isso acontece. E em alguns momentos a gente é necessário recorrer a outros métodos para ajudar essas pessoas. E aí se inclui aqui cirurgia bariátrica e se inclui aqui o comentário de dizer que o uso de medicamentos pode sim se tornar necessário. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito claro na cabeça. Deixa eu fazer uma observação à parte aqui, que eu acho que é algo importante de dizer, que ainda nesse final de semana, a gente vai estrear o Instituto Luciano Castro. É um instituto de educação à distância. A gente vai aproveitar esse momento aí onde as pessoas precisam preencher o tempo, como eu disse ontem, e com material de qualidade, informações confiáveis e informações positivas, construtivas. Então, se você quiser se informar um pouquinho mais sobre tudo que a gente vai conversar aqui, porque eu vou falar de uma maneira bem resumida, você pode acessar lá depois o www.institutolucianocastro.com.br. A gente vai estar online a partir ainda desse final de semana e aí a gente vai falar muito mais aprofundadamente sobre esse tema da obesidade que eu estou falando aqui hoje com vocês. Então, para continuar aqui o assunto, eu não me perder, é curioso a gente observar que no tratamento de outras doenças crônicas, assim como crônica é a obesidade, que doenças? Doenças como diabetes, a pressão alta, o aumento do colesterol no sangue, a necessidade do uso de medicamentos tem sido aceita, né? A gente sabe que a pessoa vai ter que tomar um remedinho ali para poder controlar e levar uma vida normal, ok? Já o emprego de remédios para o combate à obesidade encontrou e encontra ainda hoje em dia uma resistência muito grande, uma resistência inexplicável. Para muitas pessoas, e aí eu estou falando de uma gama de pessoas mesmo, uma gama de profissionais e de indivíduos mesmo, vários setores, várias categorias, quem entende e quem não entende do assunto. Para muitas pessoas, a utilização de medicamentos contra a obesidade constitui-se uma atitude injustificada, impossível de ser feita, como se fosse um crime, ok? Sinônimo de má medicina, sinônimo de charlatanismo, de irresponsabilidade de todas as partes, de quem está tomando e de quem está prescrevendo, ok? Ninguém defende o uso de medicamentos de maneira crônica, ou seja, para o resto da vida, para o controle da obesidade. Embora, inexplicavelmente, novamente, se defende o uso para o resto da vida de medicamentos para o combate a essas outras doenças crônicas
que eu estava citando antes, que, curiosamente, são todas complicações de uma obesidade não tratada. Eu não sei como é que o ser humano não acordou ainda do que eu estou dizendo aqui. Como é que a gente não percebeu que a gente está adotando uma estratégia errada. A gente tem que esperar complicar para ir tratar. Mas tudo bem, porque não é toda obesidade complicada que vai levar a esses quadros, né? É só 95%. Mas tudo bem, faltou alguém acordar para isso, tá? Mas aí também a gente pode jogar mais informação nessa equação. Ah, a minha convidada da live de hoje chegou, é a Adriana, por acaso minha irmã. Ela vai dar um depoimento pra gente já, de como foi o tratamento dela, tá bom? Mas aí deixa eu voltar aqui então. Muitas são as razões para essa atitude discriminatória contra os medicamentos anti-obesidade. Entre elas, eu vou destacar algumas coisas aqui. Primeiro, o preconceito contra o obeso, que para muita gente ainda se trata de um indivíduo preguiçoso, com pouca força de vontade, desmazelado, autoindulgente, ok? É um preconceito como se a obesidade não fosse doença. Embora todo mundo diz lá, porque está na OMS, é doença. Existe ainda o preconceito contra os médicos que tratam a obesidade. Anos e anos, né, de má medicina, de charlatanice, a gente entende, deixaram incutido na cabeça de muitos a impressão de que os médicos que tratam obesidade não são pessoas sérias, que eles estão ali só para ganhar dinheiro ou para irresponsavelmente quererem, sei lá, sucesso, fama, não sei o que acontece. Enfim. E ainda existe o preconceito contra o próprio medicamento, né, da anti-obesidade. Por que isso? Porque, primordialmente, esse preconceito vem do medo da anfetamina. O que é a anfetamina? A anfetamina foi o medicamento que primeiro surgiu para o controle de obesidade. Durante muitos anos, ela foi a medicação mais utilizada pelos pacientes obesos. E aí, na cabeça de muitos colegas, a maior parte dos medicamentos anti-obesidade são anfetaminas. E então, esse cenário construído, esse cenário extremamente preconceituoso, né? Como eu disse, assim, contra a doença, contra o paciente, contra o médico, contra o medicamento, esse cenário de preconceito puro constitui a raiz dessa sensação em muita gente. E aí, contrapondo-me a essas posições assumidas, infelizmente, pela maioria dos colegas, e tentando esclarecer e combater esta ignorância, eu queria pontuar alguns outros fatos. Primeiro, ninguém é obeso porque quer, ok? Se isso já foi assim um dia, já foi. Talvez lá no Renascimento, né? Aquelas matronas lá, não sei. Brincadeiras à parte, se isso foi assim, já foi. Hoje em dia, as causas da obesidade são muito mais complexas do que se acreditava. Elas vão muito além de falta de vontade ou de desmazelo. Existe gente descompromissada? Existe, mas existe muita gente que se esforça, e se esforça de verdade, se esforça pra caramba e não consegue. E isso leva a muito sofrimento psíquico. Segunda coisa, à medida que evoluem os conhecimentos sobre obesidade, surgem, né, profissionais honestos, profissionais competentes, profissionais interessados em resolver o problema
e no tratamento dos obesos. É verdade, ainda existem maus profissionais, como em todas as áreas, né? Felizmente, especificamente nesta área, eu posso dizer que hoje em dia, num número bem menor do que alguns anos atrás. Agora, eu tenho também a impressão de que isso possa variar geograficamente falando dentro do país. Eu estou falando das minhas realidades, da realidade que eu conheço aqui do Sudeste, ok? Mais outra consideração. A anfetamina foi um dos primeiros medicamentos utilizados contra a obesidade e foi a primeira substância que atuou centralmente, né, no hipotálamo, no centro ali do cérebro, no miolinho do cérebro, fazendo diminuir a fome. Desde 1929, as anfetaminas são prescritas para diversos fins, sabia? Existe anfetamina para tratar alergia respiratória, para tratar TDAH, que é, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e um outro sem número de doenças. Eu citei só essas duas, porque essas duas constituem medicamentos muito conhecidos por grande parte da população. Essas drogas controladas, elas ajudam, por exemplo, no caso do TDAH, elas ajudam as crianças a obter foco, a obter concentração, porque eles estimulam, né? São estimulantes, então eles atuam diretamente nas catecolaminas do cérebro, melhorando a liberação ou bloqueando a recaptação de alguns neurotransmissores. E aí, como ação direta disso, o que a gente observa? Melhora o rendimento escolar, melhora a concentração, melhora a tolerância à dor, se tornam crianças mais metódicas, mais eficientes no aprendizado. Essas drogas causam diversos efeitos colaterais, né? Irritabilidade, distúrbios do sono, existe sim um risco cardiovascular, surto psicótico, dependência, toque, um monte de coisa pode acontecer como efeito colateral. Em tempo, quase nenhum medicamento posto à venda é isento de efeitos colaterais. Essas crianças, por exemplo, que usam esse tipo de medicamento que é necessário para eles ali naquela faixa de aprendizado, muitos têm que consumir melatonina, têm que consumir outros medicamentos para ajudar com que o sono não seja algo tão irrequieto, porque a droga é um estimulante, né? Outra coisa, não só as crianças, ninguém é focado o tempo inteiro. Qualquer um que consumir esse tipo de substância apresenta melhora no rendimento. Como a sensação de bem-estar é muito grande, o indivíduo passa a executar tarefas que antes ele não conseguia. Mas a chance de se tornar dependente é enorme, porque a autoestima melhora. Pois bem, se servem ao tratamento, qual que é o meu ponto aqui? Se servem ao tratamento de outros tipos de doenças, até causando alguns efeitos colaterais onde é possível entrar com outras coisas para amenizá-los, por que não serve para o tratamento da obesidade? Por acaso não é doença? Por acaso não é grave? Por acaso não é evolutiva? Por acaso não vai levar a transtornos piores ainda? É a história natural do desenvolvimento da doença, é só olhar.
a ignorância que existe sobre a obesidade ainda é causa para piorar esse caldo, né? Porque ainda persiste o conceito de que a obesidade não é doença. E olha só, a gente ainda tem que acrescentar mais uma informação aqui. Os medicamentos com os quais a gente conta hoje em dia para combater a obesidade não são totalmente suficientes para poder tratar convenientemente todos os casos. Então, o que isso faz a gente pensar? Que a gente está se privando, talvez, ou a gente preconceituosamente já assumiu uma posição de privar determinadas maneiras de ação de antemão, sem considerar o cenário de sofrimento. E, de novo, eu não estou aqui para estimular nada, para estimular o uso de nada. A gente está aqui para levar uma conversa para a gente raciocinar junto, ok? Então, peraí. Eu ainda não consegui entender a relação porque misteriosamente não serve. E eu não estou apregoando aqui que todo mundo tem que usar, que as pessoas precisam usar medicamentos de forma alguma, né? Eu só estou pontuando aqui que a gente deveria, talvez, tirar os preconceitos sem conhecer os fatos mais a fundo. Basicamente só isso. E aí, se a gente for falar... vamos lá. Se a gente for falar de outras saídas, então... Porque também é muito interessante, né, que a gente discuta que para tratamento da obesidade, nos casos onde eu disse que a dieta e a atividade física, que são fundamentais, mandatórios, sem isso não há tratamento para a obesidade, ok? Mas num cenário desses que eu acabei de discutir, onde a gente evita, né, os medicamentos mais alopáticos, a gente sabe também que a gente encontra na natureza diversas ervas fitoterápicas com efeitos similares ou até melhores do que as anfetaminas. E aí, talvez a grande discussão com relação a esses medicamentos, o grande ponto que as pessoas perguntam no consultório, né, assim, doutor, funciona mesmo? E aí eu posso dizer assim, resumidamente, que no caso dos fitoterápicos, eu acho que a gente tem que fazer uma análise caso a caso, ok? Duas considerações. Primeiro, qualquer coisa que estimule uma pessoa a se cuidar mais, a fazer dieta, a fazer atividade física, tem seu uso, ok? Se ela não fizer mal, quimicamente falando, ela já vai ser legal. Agora, para eu analisar o efeito mesmo que o fitoterápico diz que tem, que o fabricante está lá dizendo que ele serve para aquilo, sem causar efeitos colaterais, e para justificar o preço dele, cada caso é um caso. Tem fitoterápicos aí que são muito bons, que eu gosto muito de usar, já uso há muito tempo, e tem fitoterápicos que tem um fenômeno interessante, assim. Falando de outra maneira, com fitoterápicos, tome só cuidado com as novidades, ok? Porque, como eu disse, já existe uma série de fitoterápicos no mercado que são de uso clássico, o preço já baixou, e aí todo mundo já tem experiência, não faz mal e funciona. Mas as novidades é onde o bicho pode pegar, porque é muito comum, de uma hora para outra, aparece um fitoterápico maravilhoso, anunciado assim como a quintessência que vai resolver tudo. E aí todo mundo fica animado, a gente começa a prescrever, as pessoas começam a usar, não dá 3, 4 meses, o produto desaparece, porque ele não mantém os resultados que ele estava prometendo na hora do lançamento. Então, isso é uma roleta russa, a gente não vai saber, ninguém tem a experiência, nós estamos começando agora, não é? Quem traz as informações para a gente é quem fabricou, quem está vendendo. Não estou fazendo nenhum tipo de ilação, não, ok? Mas é assim que acontece. Então, a gente só tem a experiência na prática, né? E aí,
às vezes a gente pega situações assim, ok? Assim como tem novidades que vêm e ficam, né? Então, eu diria só o seguinte, assim, tome cuidado com as novidades e desconfie. Quanto mais alardeado, quanto mais miraculoso, sabe? Quanto mais efeitos disser que tem, que aí a chance maior de não ter, tá certo? Mas um olhar atento a isso é sempre bom. E, de novo, o intuito da gente aqui é só informar as coisas que existem, né? Ninguém vai ficar aí desse lado, ninguém não na área da saúde, para ficar decidindo o que vai tomar ou o que não vai tomar. Isso é papel de ir no médico e de ir no nutricionista, ok? De ir no farmacêutico. Agora, a pessoa que está aí, ela ouve nomes, né? Hoje em dia, na época de internet, a época de Google, a gente sabe, as informações aparecem do nada. Então, é melhor que eu esteja aqui falando para você o que eu estou sentindo do que deixar as pessoas procurarem erroneamente em fontes não confiáveis. Essa é a ideia da gente estar aqui promovendo esse trabalho, ok? Então, voltando aqui ao assunto, além dos medicamentos fitoterápicos, a gente ainda está contando hoje em dia na natureza também os produtos elaborados a partir de essências vibracionais florais. Tem várias marcas já conceituadas aí no mercado. Eu não quero ficar citando marcas aqui, fazendo propaganda de medicamento, como eu disse, né? Mas esses produtos, eles são genuinamente vibracionais, porque o que eles contêm dentro, em seu interior, é a energia proveniente das flores que eles foram feitos. Então, eles atuam por ressonância vibratória. Eles harmonizam o que está vibrando em uma frequência negativa, em uma frequência incorreta dentro do paciente, com aquela vibração positiva que eles trouxeram das flores e da sua origem. Então, aí muitas vezes a gente ainda associa os florais com a fitoterapia mesmo, ou seja, você, por que não, acrescenta por acréscimo, você melhora o efeito das coisas, não é? Essas terapias complementares podem ser fitoterápicos, podem ser óleos essenciais, pode ser aromaterapia, muitas coisas à disposição e disponíveis nesse mundo mais moderno aí que a gente está conhecendo agora, já existem. E inclusive coisas assim que há 5 anos, 10 anos atrás as pessoas não acreditavam e realmente não inspiravam com muita confiança, hoje em dia a gente já observa que elas são legais. Tem coisa estranha, tem coisa fajuta no mercado, há de ter, mas ele não vai se manter durante muito tempo. Mas existe muita novidade legal, vale a pena voltar a se informar e jogar novamente um segundo olhar sobre esse tipo de novidade, ok? E eu estou dizendo isso de novo, para não focar somente o tratamento da obesidade no anfetamínico, no derivado anfetamínico, né? Esses elementos naturais, por exemplo, que eu estava falando aqui, eles ajudam muito, principalmente no equilíbrio emocional e comportamental, refletindo na melhora também do foco, da concentração, da cognição, paciência, atenção. O melhor de tudo é que, como eles não contêm princípios ativos em seu interior, os florais não têm efeitos colaterais relacionados a seu uso. Ou seja, é muito legal que a gente possa contar com isso, né? Adriana, me manda um convite aí para eu te colocar aqui, para você dar um depoimento. Eu já falei de você, do seu caso, em consultório para algumas pessoas e talvez tenha gente aqui que não conheça ainda essa história, mas a minha irmã, ela é uma paciente minha também e ela tem uma história de vida muito interessante acerca de um emagrecimento de uma monta importante que ela teve há algum tempo para cá. E sem a pretensão aqui de ensinar nada para ninguém, porque não é o papel dela, eu queria só que ela dividisse com a gente, resumidamente, o que ela entendeu e o que fez a diferença na vida dela
para que ela alcançasse os resultados que ela alcançou hoje. E, Adriana, começa contando, por favor, que resultados foram esses? Conectando aí, gente, só um segundinho. Parece que a internet hoje está meio lenta, né? Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Tudo jóia. Tudo jóia. Então, me conta aí, vai. Não sei se você ouviu o que eu falei aqui antes de te chamar, para você contar para as pessoas aí o que aconteceu, de onde você saiu, onde você chegou. E eu acho que, basicamente, o que você entendeu a partir do ponto onde as coisas começaram a fazer diferença. Porque eu sei que você fez várias tentativas anteriores e não teve sucesso no emagrecimento. E aí, de um belo dia para cá, você perdeu o quê? 20... Quantos foram? 26 quilos. Vai, conta um pouquinho aí pra gente. Na verdade, a nossa genética familiar não sei se existe isso, não ajuda muito, né? Nós A somos tua, não fala da minha, não. assim, Brincadeira, vai. não, nosso histórico familiar são de pessoas que, quando jovens, são magras e depois que vai passando o tempo, as mulheres, principalmente, vão ficando assim, com quadril largo, né? E, enfim, eu fui acumulando peso e não percebi. Quando eu percebi, eu levei um susto. Assim, aí eu tentei inúmeras coisas, ficava fazendo mil e uma coisas. O Luciano não mora na mesma cidade que eu moro no interior de Minas Gerais. O Luciano não mora aqui há muitos anos. E daí ficava toda vez que eu faço, até que um dia eu acordei, de verdade, me senti muito incomodada. Eu trabalhei 6 anos e meio na Rede Globo, no Rio de Janeiro, em produções das novelas das 9, e eu trabalhava e não me sentia confortável no trabalho. Porque a minha Entendi. bateria está acabando. Daí um dia eu tinha um show para fazer uma produção, e aí eu não achava uma roupa para poder comprar. Aí eu entrei numa loja plus size. Aí eu falei assim, eu não posso entrar numa loja plus size. Aí eu fiquei chocada com aquilo e resolvi mudar toda a minha vida. Na verdade, eu canalizava muitas coisas. Eu tinha comida como fonte de prazer. E o que eu compreendi, que a comida não é fonte de prazer. A comida pode me dar prazer, mas eu tinha que aprender a me alimentar. Aí, de 2 anos e meio para cá, eu mudei minha vida radicalmente. Eu pesava 96 quilos, muito rapidamente, orientada pelo Dr. Luciano, né, que é meu irmão, mas pelo Luciano. Ele foi me explicando exatamente o que consumir, como consumir, que era, na verdade, uma conta matemática. E aí eu voltei a fazer atividades físicas, eu não tinha horário, eu passei a acordar 15 para 6 da manhã todos os dias. Eu acumulava 2 empregos nessa época. Hoje eu sou uma jovem senhora aposentada, eu tenho 51 anos, mas a minha vida era tumultuada, mas eu resolvi mudar. Eu falei assim, eu vou mudar. Então eu comecei a fazer musculação. 1 ano depois eu comecei a correr. Eu sou corredora de rua hoje. Eu termino muito bem, em ótimas posições na minha faixa etária. Esse ano que passou agora, eu fiz 5 pódios. Isso é muita coisa para uma pessoa que nunca correu. E aí, hoje mesmo eu encontrei uma conhecida que não me via há 3 anos e as pessoas não me reconhecem. Eu não fiz nenhum tipo de procedimento estético para poder ajudar. Eu realmente mudei a minha alimentação, eu aprendi a comer, que o Luciano me ensinou como comer e como queimar aquilo que era excesso em atividade física, realmente. Então, Perfeito. assim, eu canalizei as coisas para esse lado. E hoje eu sou uma pessoa mais feliz, mais segura. Eu lembro que, muito rapidamente, vou falar, a primeira festa de aniversário que eu fui, depois que eu tinha emagrecido uns 6 meses, assim, aí eu percebi que eu estava, assim, toda soltinha, andando na festa para um lado para o outro. E antes eu ficava acuada, eu ficava, assim, constrangida de levantar para poder comer, para poder pegar uma coisa ou outra, porque eu achava que as pessoas estavam realmente avaliando. Nossa, como a Adriana tá gorda, nossa, como isso, nossa, como aquilo. Então, assim,
Hoje eu sou uma pessoa mais segura, sou feliz. E depois dos 50 anos virei atleta. Eu sou, assim, extremamente satisfeita. Muito bom, Adriana, muito bom. Ó, eu vou comentar aqui agora o que, que eu identifico na fala que você acabou de descrever, porque, gente, eu não tinha conversado com a minha irmã ainda, tá? Isso aqui É, tá, assim, totalmente natural. nossa, eu vou Agora, pegar ele. eu vou descrever agora o que, que eu consigo identificar que foram as mudanças que efetivamente você tomou e que fizeram a diferença, tá bom? Eu vou te desconectar aqui para não ficar tão lento, ok? Beijo, Beijo. obrigado. Gente, então, olha só, pegando a fala dela, o que, que fica aqui muito, muito claro que aconteceu? Talvez 3 ou 4 coisas, tá? Primeiro, e de todas, a tomada de consciência própria, ok? Porque eu conheço a minha irmã desde sempre e eu conheço outros pacientes que necessitam o emagrecimento, só que, nitidamente, esta pessoa não tem o desejo original, o desejo primário, o desejo consciente da necessidade do seu próprio emagrecimento. Ela quer fazer isso porque alguém disse que ela está precisando fazer, ou ela mesma diz para ela mesma que, em virtude de um monte de coisa que está acontecendo, ela precisa fazer, mas ela não quer. Então, ela faz para atender situações alheias, demandas alheias. Daí ela faz mal feito, daí ela não vai ter resultado, ok? Então, a primeira atitude de quem quer emagrecer é realmente ter a consciência da necessidade. Vem daí o comprometimento de vencer as dificuldades, porque fácil, acredite, não é para ninguém. A diferença em lograr êxito ou não está na capacidade do entendimento genuíno, consciência interna própria de que é necessário. Eu não estou te sabotando, eu estou citando o que eu identifico que acontecia com você e acontece com muita gente ainda até hoje, Adriana. Graças a Deus você entendeu isso e conseguiu lograr êxito. Eu já vi outras pessoas no consultório assim também, embora a grande maioria, infelizmente, não. Esse foi o primeiro ponto, ok? A consciência primária, a consciência básica sua, de verdade, que você precisava. Segundo ponto, você entendeu que você cometia erros. Erros ativos, por fazer coisas que você não deveria fazer, e erros passivos, por deixar de fazer coisas que você precisava fazer. Fazer um movimento de vencer a inércia não é nada fácil. Por isso que a consciência primária precisa estar presente. Ela dá força para que a gente vença essas dificuldades. Porque, de novo, é difícil para todo mundo. Aquela pessoa que não tem tendência e para você é fácil, talvez seja simplesmente uma pessoa que vence com mais facilidade porque a consciência da necessidade está lá de fato. Terceira coisa, ela entendeu o que acontecia especificamente com ela. Ela identificou que ela ia na comida por problemas emocionais, que a comida sustentava emocionalmente. E aí, nessa hora, existem vários caminhos para uma pessoa obter o autocontrole. A gente reza muito para que todo mundo consiga fazer isso sem o apoio de medicamentos. Mas tudo que a gente sente, inclusive emocionalmente falando, vem acompanhado de alterações bioquímicas no cérebro. E aquilo cria ciclos viciosos. Tem gente que vence esse ciclo químico, esse ciclo bioquímico, com mudança de comportamento. Mas às vezes isso está tão arraigado, isso é tão difícil, que o apoio medicamentoso muda a vida da pessoa. Então, por isso, de novo, a gente não defende que todo mundo precise, mas a gente tem que ter um entendimento de que quando a pessoa precisa, ela tem que primeiro se despir dos próprios preconceitos contra medicamentos, segundo, entender o que está acontecendo e talvez
né, combater ali ou ajudar a gente a mudar a opinião do mundo, porque se tem uma coisa que atrapalha a gente ouvir a nossa própria consciência, é a opinião do outro. Não é porque as pessoas sejam maldosas, mas é que neste mundo cada um tem o seu ponto de vista, porque é assim. A história de cada um foi sendo construída individualmente. Então, até pessoas que vieram da mesma origem, passaram pelas mesmas questões, elas têm opiniões diferentes. Então, a opinião de outra pessoa, via de regra, impede que uma pessoa dê ouvidos à sua própria consciência. E isso é um desastre. Porque na hora da morte, amigo, é só você e você, ok? Opiniões alheias, via de regra, não servem de nada. Nada mais fundamental do que o aprendizado, do que o conhecimento. Estude, entenda o que você está fazendo e não simplesmente siga ordens. Por mais sagradas que sejam as pessoas que estão tentando te convencer do assunto, porque todo ser humano aprendeu com outro ser humano, que também tinha seu viés de observação. Ok? E aí, por fim, eu acho que a última coisa que fez total diferença na vida da Adriana, que acabou aí de dar esse depoimento para a gente, foi entender que nesse mundo o diferente, o desconhecido, o novo, que muitas vezes parece impossível, parece uma realidade completamente distante. Qualquer um conquista a hora que quiser. Ela não acabou de dizer, virou maratonista. Está falando agora que no fim do ano vai fazer São Silvestre. Tá 5 pódios esse ano. Uma mulher de mais de 50 anos, que nunca tinha corrido na vida, que saiu dos 96 quilos. Ela agora já tem outro grau de conscientização, ela agora já corre atrás de massa muscular, perdeu o medo da balança subir, entendendo que engordar não é ganhar peso, engordar é ganhar gordura. Assim como emagrecer não é perder peso, emagrecer é perder gordura, ok? E a gente é constituído de muitas outras coisas, não só de gordura, tá bom? Agora eu queria acrescentar uma última informação aqui ainda. Já que eu citei anteriormente medicamentos vibracionais já aceitos aí, né, amplamente difundidos, cabe aqui a gente falar um pouquinho mais sobre as novas terapias que estão chegando, as chamadas terapias quânticas. Quem já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar da cura quântica? Esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, é assim, o suprassumo. É o que está na crista da onda nesse momento, ok? E, inclusive, a gente vai ter um módulo aqui no Instituto a ser lançado muito em breve, intitulado Terapias Quânticas, ok? Agora, olha só. Para compreender melhor como é que elas atuam e aonde elas podem explicar... Ei, Lu! Tudo bem? Eu preciso contar um pouquinho de alguns conceitos aqui de física quântica. Mas calma, principalmente quem me conhece pessoalmente. Eu vou fazer isso de uma forma rápida, simples e muito didática, ok? Vamos lá. Primeiro ponto. Existe um material muito interessante na internet sobre algumas descobertas de um cientista muito famoso e muito conceituado que se chama Greg Braden. Depois procura aí. Greg Braden é um cientista conhecido atualmente porque ele une o mundo da ciência e o mundo espiritual. Ele parte do princípio que a ciência já provou, através da física quântica, que somos energia e que estamos todos conectados através das nossas vibrações. No nível microscópico, quando você se aproxima de tudo, bem abaixo do átomo, nada é material. Tudo é vibração e feito de energia condensada que vai agregando para formar matéria. Portanto, vivemos num universo de vibração e suas frequências. E os nossos corpos são feitos a partir de vibração da energia que a gente emana constantemente
através do nosso pensamento, que é pura energia. Toda energia tem uma vibração. E essa vibração cria o mundo material. Portanto, os nossos corpos e todo o restante ao redor foram e continuam sendo criados através das nossas mentes coletivas. Assim sendo, pensamento, sentimento, emoção são vibrações que criam um impacto sobre a matéria em que são projetados. Por essa razão, precisamos tomar muito cuidado com o que pensamos e com o que sentimos. A parte, sabe aquela coisa assim, de gente antiga, né? Jogou uma inveja, um olho gordo, secou a planta lá de casa, coisas assim. Isso é o engraçado, gente. Essas coisas, essas questões modernas vêm explicando o mundo, dando razão a tudo que era antigo. Agora, continuando essa história aqui, então, só para fechar o raciocínio científico, ó, da mesma forma, se você joga, se você deseja um corpo saudável, uma mente equilibrada e uma vida emocional plena, precisa ocorrer algumas mudanças de atitudes, de crenças, de comportamentos que são contrários a essa condição de bem-estar que você deseja para você mesmo. Se todos somos conectados por energia, ela forma matéria e pensamento, emoção é energia, uma coisa influencia a outra, amigo. O corpo e tudo ao redor. Mudar nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Porque a gente vem repetindo padrões familiares, padrões sociais e até espirituais, sem muita consciência disso. E é para impulsionar uma nova visão de mundo e liberar as pessoas desses pensamentos e imagens em direção à saúde e o bem-estar, é que as terapias quânticas estão propondo essas novas técnicas de cura quântica. Faz parte desses novos procedimentos terapêuticos a participação efetiva do próprio cliente. E, para tanto, ele é estimulado em sua interiorização, em seu autoconhecimento, pois ele tem que estar comprometido com a sua mudança de estado, ou seja, com a sua cura. Porque verdadeiramente cura nada mais é do que a transformação de um estado de dor, de sofrimento, de impotência, de desconforto, para um estado de consciência, de domínio, de poder pessoal, de conforto e de harmonia em todos os sentidos, inclusive energeticamente, ou seja, vibracionalmente e frequencialmente falando. Todos os procedimentos e técnicas que utilizam os preceitos de energia quântica se fazem a partir de novas imagens e intenções emitidas pelos clientes. E, para tal, utilizam-se de comandos mentais, frases, palavras de poder que neutralizam crenças limitadoras e implementam possibilidades que vão gerar novas atitudes, comportamentos, reações. Com certeza estimularão emoções positivas e promissoras, gerando respostas físicas de conforto, de saúde para o corpo. Entendeu? Como vimos, pensamento é energia, e energia vai para onde vai a sua intenção. A grande sacada é projetar seus sonhos, projetar seus desejos, projetar sua cura, colocar a sua intenção de forma objetiva, através de imagens vivas e coloridas. E pensar nelas acontecendo no agora. E sentir-se feliz por elas estarem se realizando. E com poder para, de fato, trabalhar esta materialização que você quer. Assim está feito, assim é, assim será. Gente, essa foi a explicação mais do que resumida que eu consegui fazer, o resumo do resumo do resumo, ok? Talvez para complementar, eu diria o seguinte, como então
é baseado os tratamentos das terapias quânticas em frequências, ok? Frequências que mudam vibrações. Perfeito. Vibrações celulares, vibrações do elétron, vibrações atômicas. Tá. Como é que a gente dá frequência para uma pessoa tomar? Tomando? Até pode ser, né? Por exemplo, os medicamentos homeopáticos, tá lá um líquidozinho que impregnou a frequência. Então, essa é a primeira informação. É possível impregnar frequência, memória vibracional, no caso, por exemplo, aí da homeopatia, mas é possível impregnar frequências num líquido, tá bom? E aí a pessoa vai tomar este líquido. Mas também é possível a gente emanar frequência para uma pessoa. E aí, como isso é feito? Tem aparelhos que fazem isso, né? Aliás, o raio-x, o ultrassom, vários aparelhos aí do mundo, eles emitem uma frequência e captam o retorno dela, né? E também existe uma forma muito, muito, muito conhecida de difundir frequências, que é o som, é a audição, né? Nesse sentido, existe uma tecnologia aí muito moderna também, que são os áudios bineurais. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso, mais aprofundadamente, para vocês entenderem, ok? Então, o que eu queria dizer aqui hoje é que se você gostou do conteúdo dessa live de hoje, se você quiser rever essa live de hoje, ou se aprofundar um pouco mais nos temas que eu aqui abordei, não se esqueça de visitar o site do Instituto, tá? A gente inaugura ainda esse fim de semana, mas eu já vou disponibilizar esse conteúdo lá hoje ainda, e já tem muito conteúdo lá, e antes que você pense errado, há muito conteúdo gratuito lá, e mesmo aquilo que não é gratuito, eu posso assegurar que está num preço muito baixo. Porque a gente entende esse momento que nós estamos atravessando, está todo mundo confinado em casa e todo mundo ficando sem dinheiro. E aí é do pensamento meu e de quem está comigo tirar as pessoas de se conectarem com a coisa ruim. Então a gente quer propiciar conteúdo de qualidade, conteúdo que vá gerar conhecimento, que vá gerar evolução de todo mundo. Vários institutos online aí já estão disponibilizando conteúdos até gratuitamente, ok? E a gente gostaria muito de poder fazer isso. Infelizmente, nesse primeiro momento, a gente não vai poder fazer, porque o Instituto ainda nem inaugurou. A gente tem aí um monte de boleto a vencer, amigo, inclusive alguns já vencidos, entendeu? Porque não estão podendo atender, né, no consultório. Então, a gente está aí criando um preço promocional muito acessível para alguns conteúdos, ok? Mas já existem vários conteúdos lá que são gratuitos, inclusive o conteúdo dessa live vai estar lá gratuitamente para você acessar, tá certo? Aproveita esse período que você está em casa, tira parte do seu tempo para se conectar não somente com notícias do dia, não somente com a negatividade, ok? Mas vai atrás de conhecimento, vai atrás de inovação, ao que pode te construir algo positivo na vida. Como a internet é terra de ninguém, procure sempre boas fontes, ok? Fontes em que você confie. Por isso é que, humildemente, a gente teve a ideia do Instituto, ok? Gente, eu preciso encerrar essa live agora, porque olha a minha ignorância. Quando eu encerro antes do tempo, eu consigo gravar. Mas se eu deixo aquele encerramento chegar, eu não consigo gravar depois, eu não tenho como reproduzir. E eu quero deixar essa live disponível e pedir que, se você gostou do conteúdo dela, divulgue para os seus amigos, divulgue para quem você acha que pode se beneficiar. A gente abordou 2 assuntos aqui, a questão da obesidade e a questão dessas novas terapias quânticas, que são assuntos que a gente aborda lá também no Instituto, mas que são assuntos muito presentes na vida da maioria das pessoas e que é muito importante que a gente se mantenha bem informado, consciente de tudo que está acontecendo, de todas as novidades que estão acontecendo no momento e se despindo de preconceitos que talvez fossem justificados até os últimos tempos, mas que agora não são, porque tudo muda, tudo evolui, não é? E aí, várias questões merecem um segundo olhar para serem reavaliadas
antes da gente sentar em cima de uma opinião que às vezes é alheia, e às vezes é superficial, e às vezes é de 1947. Então, assim, tempo agora todo mundo tem. Ninguém tinha tempo para nada, né? Agora tem, ok? Gente, obrigado pela audiência. Um beijo. A gente se vê prontamente. Amanhã estou aqui de novo na live das 21 horas, ok? E aí a gente vai confirmar se o lançamento do Instituto fica para sexta-feira, fica para sábado, e aí a gente vai informando vocês aí acerca disso, ok? Tchau, tchau, gente.